Treinamento avançado de líderes. Venha você que deseja ser abençoado com uma palavra poderosa. Louvor e adoração e muita comunhão. Toda terça-feira às 20 horas na sede e campus. Tadel, treinamento avançado de líderes. Todas as sextas-feiras às 13 horas, programa Deus é Bom, com o pastor Danielson Lins. Com transmissão ao vivo pelo portal Monte Alegre News no Facebook e pelo nosso canal no YouTube, Paz Church Monte Alegre. Você é o nosso convidado especial. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, na Paz Church Sede, temos o nosso culto de oração. Ore mais, preocupe-se menos. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. A Paz Church Monte Alegre está com uma programação que vai impactar a sua vida. Nessa sexta-feira falaremos sobre o tema Adoração como arma de defesa e ataque. E você não pode ficar de fora. Fique ligado, pois iremos aprender princípios poderosos para elevar sua intimidade com Deus a um nível mais profundo. Nesta sexta às 19h30, na Paz Church Sede Campus do Pajuçara. Ama teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente e com todas as suas forças. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Se prepare, de 9 a 11 de julho, conferência local do MDA, com participação do pastor Giovanni Batista da Paz Church São Paulo, a apresentação do Ministério de Artes Dom Divino e muito mais. Faça seu investimento no valor de R$40. Mas atenção, as vagas são limitadas. Não fique de fora. Conferência local na visão do MDA, de 9 a 11 de julho, na Paz Church Monte Alegre. Fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh, oh. Atenção, Giflen Monte Alegre, neste sábado, dia 15 de maio, às 20 horas, na Paz Church Sede, Giflen Missões. Você acredita que tem um chamado missionário para as nações? Se a resposta for sim, você não pode perder. Se for não, você também não pode perder. Teremos uma palavra poderosa ministrada pelo pastor Danielson Lins. Louvor e adoração, comandado pelo Giflen Music, e uma apresentação de teatro do Ministério Dom Divino, que vai incendiar o seu chamado. E tem mais, o grande lançamento do tão aguardado Giflen Camp 2021. As trevas fogem do Deus que há em mim. Você não pode perder. Sábado, dia 15 de maio, Giflen Missões, na Paz Church Monte Alegre. Te vejo lá. Esse foi o nosso Pai Rios. Agora fique com a melhor parte do nosso culto, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Fique de pé comigo por um minuto, queridos. Seja bem-vindo. Você que está em casa também nos acompanhando. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai, nesse treinamento, Pai, junto com os meus irmãos,
Quero te agradecer, Deus, tremendamente por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja, papai. Deus, nós queremos declarar, Pai, aquilo que nós temos falado, Pai, durante todos os nossos cultos. Nós queremos declarar agora, Pai, sobre a nossa cidade, papai. Tempos, Paizinho querido, bons, Pai, tempos de bonança, papai. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, papai, que esse vírus maldito, ele vai ter um fim, papai. Nós queremos declarar, Pai, que dias alegres, Pai, estão para vir, papai. Nós, como igreja, Pai, nós declaramos falido, papai, tudo aquilo que Satanás tem levantado para destruir a família, para destruir os jovens. Eu declaro, papai, nós declaramos, papai, que aonde tem um bar, pai, aonde tem um prostíbulo, aonde tem, pai, algo que está sendo usado por Satanás para tentar destruir as famílias, para tentar destruir a tua igreja, nós declaramos que esses lugares vão fechar e ali vão se abrir, Senhor, células, vão se abrir igrejas, papai, que vão pregar o teu evangelho. Nós queremos declarar, pai, que a nossa cidade, pai, vai ser uma cidade vista, papai, uma cidade visada, pai, como sendo uma cidade boa para se viver, uma cidade de paz, uma cidade que tem alegria, como o seu nome profético já diz. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, todas as células, Pai, que pararam, Paizinho querido, no ano de 2019, no ano de 2020, nós declaramos que essas células vão retornar, papai. Eu te peço em nome de Jesus, dá ânimo, Pai, para cada líder, para cada supervisor, papai. Deus, todos aqueles que estão passando, Pai, por tempestades, por dias maus, nós declaramos em nome de Jesus, que esses dias terão seus fins. Nós declaramos que dias alegres, dias de bonança, dias de muita alegria estão por vir, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê comigo, querido, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Fique à vontade. Queria pedir só o meu tempo logo ali, para mim não atropelar aqui. Queridos, tem alguém nos visitando aqui hoje no nosso Tadel? Hoje é o treinamento avançado de líderes. Tem alguém aqui que está nos visitando aqui? Tem uma jovem ali, eu queria te pedir, fica de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessa jovem, querido. Você é a N? É a N? Nós queremos lhe dar uma lembrancinha. Você está visitando nossa igreja, se você pode ficar bem à vontade, faça dessa casa a sua casa. Amém? A N é de Parintins, querido. Ela passou aqui na frente da igreja. Pode ficar à vontade. Ela achou muito bonito e entrou para visitar a nossa igreja. Fique bem à vontade. Amém? Hoje nós estamos em um treinamento. Meu irmão, eu quero só lembrar você da nossa conferência do MDA. Tem mais um visitante ali, irmão Clebson. Fica de pé aí, irmão Clebson, pelo amor de Deus. Visitando aqui de Manaus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do irmão Clebson. Valeu, irmão Clebson. Eu tenho certeza que ele não levantou porque ele sabe que ele é de casa, né? Mas está visitando aqui, vai passar um período aqui com a gente. Fique à vontade, tá, irmão Clebson? Não está em Manaus, mas está na Paz Church. Queridos, nossa conferência do MDA está chegando, né? De acordo com aquilo que foi nos passados, são 35 vagas para cada distrito, né? E a gente estava olhando agora, já está em 40, né? Distrito Azul tem 40. Lógico, pela fé a gente crê que os 40 vão fazer inscrições, mas 40 reservaram vagas, tá bom? Quem vai estar com a gente aqui é o pastor Giovanni Batista de São Paulo, vai ser uma bênção. Nosso diretor também, o pastor Salles, vai estar com a gente aqui. Vai ser uma conferência que vai estar acontecendo tanto aqui na sede, como no campus do Pajuçara, de forma simultânea, né? Somente os preletores vão estar revezando, mas vai ser um momento marcável, épico para nossas vidas. Eu creio dessa forma, em nome de Jesus, amém? Então crie expectativa no seu coração, faça a sua inscrição, não fique de fora, porque a gente crê que logo após essa conferência, muitas coisas aí vão decolar, amém? Cadê a juventude da nossa igreja aí? Tem algum jovem aqui? Glória a Deus. Então, agora há pouco, a gente acabou de confirmar, o Fanuel vai estar com a gente aqui em agosto, vai ser uma bênção. Queridos, para você que ainda não entendeu, a gente não está trabalhando com loucura. Tem pessoas que dizem assim, eu vou comprar essa televisão aqui pela fé, mas ele sabe que ele não tem dinheiro para pagar. Deus não vai fazer nada.
mas a gente está falando que a gente vai fazer esse acampamento pela fé, mas em obediência a tudo aquilo que as autoridades estão nos dando limite, amém? Então nosso acampamento é um acampamento que tem estrutura ali para colocar 300 jovens, a gente geralmente colocava ali 250 jovens, a gente baixou por medida de segurança e vai fazer apenas com 120 jovens, tá bom? A gente está reunindo aqui, domingo passado, tá lotado, as 100 que deram para a gente está muitas vezes até passando mais, levando para laje, deixando espaçado. Lá no acampamento, aquele auditório, onde vai ter 120 jovens, ele foi projetado para 2.000 pessoas. Então imagine como é que vai ficar o espaço lá. E a gente vai trabalhar de maneira muito organizada. E a gente crê que vai ser um acampamento muito top das galáxias. Amém? Então você jovem, você papai que está aqui, mamãe, líder de célula, não perca de fazer o investimento no seu filho, no seu líder, no membro da sua célula, para ele ir para esse acampamento. Sabe por que eu falo isso aqui? Porque até hoje, eu estou olhando para o Rodriguinho aqui, até hoje, eu falava isso há 8 anos atrás, mas até hoje, Wander, eu acredito que eu ainda não dei 70% do que eu fazia lá fora no mundão para Jesus. E isso é uma vergonha. Quando a gente fala de dormir na igreja, quando a gente fala de virar aqui, muitos jovens querem pular fora, mas quando é para fazer loucuras lá fora, é sem medidas, Então eu faço esse apelo aqui para você, papai, mamãe, líder, supervisor de setor, invista no seu jovem, porque o diabo, ele investe pesado, e a missão dele é tríade, ele veio para matar, roubar e destruir. Então tudo que ele puder fazer para desviar e para matar, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então vai ser um acampamento épico, top das galáxias. Quem gosta da palavra de Deus aí? Quem ama a palavra de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 1, verso 80. Lucas, capítulo número 1, verso 80. Todos encontraram? Vou estar lendo aqui numa versão um pouco contemporânea, a NVT, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos até aparecer publicamente a Israel. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, diga, em espírito, e vivia nos desertos até aparecer publicamente a Israel. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui em um treinamento. Eu quero falar para vocês justamente sobre treinamento. Mas o treinamento que a Bíblia fala a respeito desse homem aqui. A gente conta muitas histórias de João Batista, principalmente para nossas crianças, né? Que João Batista era um homem barbudo, era um homem que se vestia meio que espartano, era um homem que comia gafanhoto, mel silvestre. Mas esse homem aqui, que muitas vezes a gente gosta de contar as histórias dele para as crianças, é um homem que Jesus falou, de todos, diga assim, de todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Diga, João Batista era o cara. Meu irmão, por que Jesus fala isso aqui a respeito desse homem? Esse homem aqui, ele tinha uma única pregação, uma palavra clássica que João Batista sempre falava, e você pode ler na NTLH, na NVT, na NVI, na Mensagem, na Viva, em qualquer tradução, King James, você vai ver que essa palavra ela não muda. A palavra mais clássica de João Batista era raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do nosso Deus? Ele acusava, ele chamava pelo nome dos pecados publicamente. Ele acusava os fariseus. E ele dizia, vocês têm que se arrepender. Esse homem aqui, ele foi muito usado por Deus. Jesus deu testemunho acerca dele. Ele mesmo batizou o próprio Jesus. É um homem que, para receber um testemunho desse, vindo de Jesus, era um homem que tinha um currículo muito vasto. E eu
eu quero falar aqui com você 4 segredos do treinamento de João Batista. O primeiro segredo está aí, todos os 4 estão aí nesse versículo. O primeiro, e o menino crescia. Você pode falar isso comigo? E o menino crescia. Pastor, tem algum problema de ser menino? Não tem problema algum. O único problema é que menino faz algumas coisas lá que precisa ter um adulto para limpar. Menino faz muitas vezes besteiras que ele mesmo não consegue limpar sozinho. Ele vai precisar sempre de um adulto. E então nós, muitas vezes os cristãos e até mesmo líderes, muitas vezes estão como meninos. Como é que eu meço a minha idade espiritual? Como é que eu posso saber qual é a minha idade espiritual? Eu preciso saber. Se o pastor, se o seu líder chegar com você e falar com você em alguma área da sua vida, talvez eu chego aqui com o Murilo, diga assim: Murilo, e aí, cara, por que você está endividado? Não, pastor, e tal, e começa a fugir. Isso aí prova que ele ainda é uma criança, que ele ainda é um menino. Acredite você ou não, muitos cristãos vivem dessa forma. E quando chega o pastor, quando chega o líder para corrigir, para conversar, para mostrar o caminho da palavra nessa área, a pessoa não gosta de confronto, a pessoa sai fora. É um menino. Quando se toca em algumas áreas, de repente eu chego com alguns jovens, já cheguei com alguns jovens essa semana. Os ensaios do Ministério de Arte estão voltando, já voltaram. E a gente está ali conversando com alguns jovens. Um dia desse cheguei com um jovem e falei assim: irmão, e esse namoro aí, cara, como é que tá? Não, pastor, a gente está só orando. Falei: irmão, tá ao vivo, tá? Falei, irmão, você é homem, abraçado, andando junto. A menina é bonita. Cara, ou você é fogo estranho, ou você está mentindo para mim. Porque não tem como. E às vezes o líder chega, vai conversar, está vendo? A Bíblia diz: se você vê seu irmão pecando, e é um pecado que vai levar ele à morte, ei, vai tu ter com ele. Às vezes você vê, você presencia algo, em vez de você conversar à luz da palavra de Deus, como um irmão em Cristo. Não, mas o irmão vai ficar chateado comigo. Você começa a fazer o serviço do diabo. Começa a falar com um, com o outro. Vamos orar, estou falando isso aqui para a gente orar. E o irmãozinho começa a cair em descrédito. Mas quando nós chegamos em amor, muitas vezes sabe o que acontece? O irmão pula fora. Não, pastor, estamos orando. Só que na verdade, o negócio já está muito avançado. E quando chega o problema maior, quando estoura a bomba, o que acontece? A maioria das vezes, o irmãozinho que disse que estava orando, ele joga, não sei se você já teve infância, ele joga a poeirinha do ninja assim, ó, e some. Aí alguns irmãos na igreja ficam assim impactados quando sabem da notícia. Poxa, mas o irmão era uma bênção. Meu irmão, você pode estar orando, impondo as mãos, orando, instruindo alguém, pregando, e a pessoa aparentemente está sendo abençoada, mas você sabe como está a sua vida com Deus. Talvez você está saindo óleo ainda de você aqui, mas não está mais entrando óleo, você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você não tem mais prazer de estar com o Senhor, e mesmo assim você continua pregando, mesmo assim você continua orando, impondo as mãos, está abençoando, mas esse jarro aqui, esse vaso, ele está secando. Quando nós chegamos com esses irmãos, nós precisamos em amor. A Bíblia diz que no dia do juízo vai ser cobrado das nossas mãos. Quem foi que viu? Foi você. Sabe o que eu tenho falado para os meus discípulos? Meu irmão está com problema no casamento, está com problema nas finanças, está com problema em qualquer área que seja, mas você está vivo ainda, então dá para resolver. Porque o nosso Jesus não é Satanás. Ele disse: para isso eu vim, para desfazer as obras do diabo. Então a nossa missão é feio, é difícil, é complicado. Teve adultério, está enrolado em dívida, tem alguma coisa, mas está vivo, dá de resolver, vamos resolver. Estamos aqui para ajudar. Você está entendendo, igreja? Hebreus 5,12 diz assim: a esta altura
já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Meu irmão, se você tem líderes, estou falando de líderes assim ainda com você, discípulos, invista em um discipulado profundo. Separe ali por departamentos, a nossa vida tem departamentos. Separe talvez um mês para você falar somente sobre finanças, os princípios da palavra de Deus sobre finanças. Separe um tempo para você falar só sobre a parte espiritual, TSD, leitura da palavra, jejum. Separe um tempo para você falar sobre a relação do casal, para falar sobre emoções. Não deixe o discipulado virar uma rotina, um negócio sem valor, sem graça. Mas trabalhe por áreas, porque vai chegar um momento. Eu fico assim muito hoje, quando chega discípulos e a gente vai conversar, e a gente chega no discipulado e pergunta: e aí, filhão, como é que tá? E o cara diz assim: não, tá tudo bem. Aí a gente vai para outro assunto: não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tem bomba, tem coelho nesse mato, porque todo mundo tem problemas. Diga: até Jesus. Fala mais alto: até Jesus foi tentado. Confessar tentação é diferente de confessar pecado consumado. Quando você confessa no discipulado tentação, vai entrar alguém aí para te dar uma cobertura espiritual, para te ajudar. Tem pecados que a gente não consegue vencer sozinho, mas se tiver a cobertura de um discipulador orando, é um guarda-chuva espiritual. O ataque do inimigo não vai vir mais direto em você, vai ter uma cobertura ali. Você entende isso, igreja? Então precisamos levar a sério essa parte aqui. Precisamos deixar de ser meninos. E como que nós vamos fazer isso? Sobe aqui, Caio, rapidinho. Eu queria trazer uma mola maior. Quando nós estamos no discipulado, e o discipulador ele começa a entrar em alguns departamentos, algumas áreas, o que acontece? Quando ele vai até o limite que o discípulo permite, ele vai até o limite da mola, até aí, ó. Aí quando ele para o discipulado, voltou. O discípulo continua o mesmo. Sabe por quê? Porque ele não permite que o discipulador entre naquele departamento. Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de palavra de Deus. Eu estou falando de você ensinar os princípios da palavra de Deus que você vive, ou que você caça, você busca viver. Agora, quando o discípulo permite você entrar em áreas da vida dele, seja ela a fundo, financeiro, emocional, no casamento, na saúde, em todas as áreas, o que acontece? Força o máximo que tu puder aí, filho. Acabou o discipulado, a mola não volta mais para o normal. Ela expandiu, ela cresceu. Ele deixa de ser menino, ele cresce, ele rompe. E quando que se dá o maior crescimento nosso? Quando nós fazemos aquilo que Jesus falou. Quando você recebe um bom discipulado, amém, glória a Deus, você está crescendo. Mas quando você discipula alguém, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Aquilo que Jesus falou: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Faz esse teste. Um dia desse subi na caixa d'água lá de casa lá. Passei 4 meses sem lavar ela. Quando eu subi lá, estava ficando podre, estava só limo, só resto de coisa ruim lá. E a gente bebendo aquela água, mesmo passando pelo filtro, acha remédio para verme nas crianças. Não tem como. Está avacalhado o negócio, tem que limpar. Você não pode só receber águas, você tem que transbordar isso na sua célula, com seus discípulos, nas pessoas. Você está entendendo, igreja? O mar morto, tudo que entra no mar morto morre, porque ele não deságua em canto nenhum. Mas é interessante que bem no lado do mar morto tem o tigre, tem o pisson, e tem vida abundante nesses rios. Porque da mesma maneira como eles recebem águas, eles desaguam em outros rios. Nós precisamos receber o discipulado, precisamos passar o discipulado, e assim nós vamos estar treinando, vamos estar alavancando o reino de Deus, amém? Mas quer sentar, Caio? Senta lá, depois tu volta. Mas infelizmente, a gente não gosta de processo. Ninguém aqui gosta de processo. Talvez os mais experientes gostem, mas a grande maioria que está aqui hoje, que eu vejo que é jovem, não gosta de processo.
Todo mundo, perdão pela expressão, vou falar na linguagem dos jovens, se amarra no milagre. A onda do momento é o milagre, a vibe é o milagre. Bora lá, irmão, pega aí a sua carteira, vamos orar pelo milagre financeiro. Meu irmão, nós precisamos mudar esse pensamento. O que é milagre, pastor? Milagre é Deus fazer de forma instantânea, aqui e agora, aquilo que era para te fazer durante toda a tua vida. Pode ser que aconteça, mas eu não quero chegar no nível de ter que pedir para Deus, eu quero um milagre no meu casamento. Para alguém que está pedindo um milagre no casamento, é alguém que está na beira da separação. É alguém que está desesperado e não consegue mais resolver e está apelando para Deus. Ele está pedindo para Deus resolver algo que era para ele ter construído durante toda uma vida conjugal. Tirar tempo com a esposa, honrar a esposa, estar junto com a esposa. Todos têm problemas, sim, mas infelizmente muitos, conhecendo a palavra de Deus, deixam esses problemas ir rolando, acumulando. Deus, eu quero um milagre na minha vida financeira. A pessoa tem um padrão, ela tem um salário, mas ela vive fora do padrão dela. Ela ganha um salário mínimo, ela gasta um salário mínimo e meio. Todo o tempo ela vai estar endividada. É uma pessoa consumista. É aquela pessoa que eu falei no início da mensagem. Pela fé eu vou comprar isso aqui, mas ela já sabe que ela não tem como pagar. Ela olha para o irmão, chega de carro aqui, chega de moto e tal, e ela quer viver no padrão do irmão. Ela não respeita o padrão dela que ela está vivendo hoje. E ela começa a se endividar. E Satanás começa a bombardear a mente dessa ovelha, dessa pessoa, a ponto dela não conseguir mais liderar a célula, a ponto dela ter vergonha. Aqui na igreja tem muitos comerciantes. Já pensou você aqui e tal, e você está devendo para algum dono aqui de empresa, de laboratório, de alguma coisa. Aí o irmão está aqui, e você está aí também. Às vezes tem irmãos que estão lá, de férias, postando lá, aqui no altar do chão e tal. Aí o irmão está olhando, desgraçado, está comendo aí com o meu dinheiro. Ei, Deus quer que a gente deixe de ser criança. A gente precisa amadurecer. Ele disse que nós iríamos viver uma vida abundante, mas a gente tem que se deixar ser treinado. Tem gente que não quer viver no seu padrão, quer passar para outro nível, para outra fase. Quando chegar naquele momento lá, ele não vai estar preparado. Precisamos experimentar cada fase da nossa vida, mas não, cada fase, perdão. Muita gente quer ser que nem miojo, 3 minutos, tá pronto, bora comer. Não quer mais enfrentar aquele processo de colocar a comida, de fazer, não, quero tudo rápido. Às vezes não fez nada, não se preparou, agora liga, é delivery, sanduíche, comida, churrasquinho de R$2, não faz mais nada. Você está entendendo, igreja? Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus nasceu grande. Todos eles passaram por processo e foram aprovados. Eu pergunto para você, você deixaria alguém fazer uma cirurgia em você sabendo que aquela pessoa não é médico? Você deixaria? Você embarcaria numa aeronave, num avião para fazer uma viagem, sabendo que aquele piloto não tem habilitação? Não, né? Por que você acha que Deus vai nos dar coisas que nós não iremos usar? Por que você acha que Deus vai encher o nosso tanque, sabendo que a gente vai ficar só cheio, mas não vai usar? Para que são os dons, pastor? Só para 2 coisas: para ganhar o perdido e cuidar do salvo, só para isso. Mas Paulo nos orientou, ele disse, tem pessoas que vão fazer do evangelho fonte de renda. Isso aqui é muito perigoso, nós precisamos entender, precisamos entrar no processo de Deus e crescer. Amém, igreja? Por que eu falo isso aqui? Por que eu dei esse exemplo? Muitos querem ser missionários, querem ser pastores, querem ser pregadores, mas na hora que chega o treinamento de Deus, quando o pastor, quando o líder percebe que tem algo na vida que precisa ser mudado, não quer mudar. Todos aqueles que foram projetados lá em cima, em lugares de destaque, e não passaram por base, não aprenderam na base, no primeiro embate, no primeiro problema, desabaram, porque não estavam preparados. Para os jovens e para os senhores que já jogaram videogame, tem muitos aqui que às vezes pegavam ali passa-old para ir jogar direto lá com o chefão, e chegavam lá e ficavam perdendo direto, porque para ganhar do chefão tem que passar pelas fases.
É assim a nossa vida. A gente tem que experimentar cada fase. E não dá para pular de fase. Com Deus não funciona dessa forma. Antes da gente ter um crescimento externo, Deus vai nos fazer crescer por dentro. Amém? Sobe aqui, Caio, fazer mais uma ilustraçãozinha aqui. Está no treinamento. Pega só um palito aí. E risca aí. Risca e aponta assim para cima. Levanta mais. Tem muita gente. Eu já fui muito assim. Pode apagar. Eu já fui muito assim. Como assim, pastor? Igual um palito? Não. Esse palito aqui, da mesma maneira. Poxa, Caio, eu vou bagunçar com a tua participação. Da mesma maneira que ele pega fogo rápido, ele apaga muito rápido. Ele é cabeçudo aqui, mas ele não tem estrutura para suportar essa chama por muito tempo. Ele pega fogo muito rápido, mas ele apaga muito rápido. Quem já fez encontro com Deus aqui? Você lembra quando você varou por aquela porta ali? Como você chegou aqui nessa igreja? Dá saudade, né? E toda vez que chega um encontro com Deus, parece que é uma conexão. Você volta a sentir tudo aquilo de novo. A gente vai para congresso, a gente vai para conferência, a gente vai para encontro, a gente faz muitas coisas que é um aceleramento espiritual. Mas quando a gente não tem estrutura, quando a gente não mantém um devocional diário de leitura, de oração, é muito rápido que se esfria, é muito rápido que se apaga. Nós precisamos olhar para isso aqui, querido, e entender que Deus, Ele quer de nós um processo. Nós estamos em um treinamento, tem pessoas aqui que são muito mais experientes do que eu. Mas nós precisamos passar pelo processo. Não adianta ninguém te colocar lá em cima, te projetar, sendo que você não tem estrutura. Tu está treinando aí, Ana? Hoje é teu dia, eu acho que tu não vai me pegar aqui perto da pastora Sandra. Vamos dizer que eu estou empolgado demais aqui. A pastora Sandra está naquele dia dela e tal, o xiri me canta. Aí eu chego assim, pastora, coloca a mão na minha cabeça, pastora, ore por mim, passe essa unção, sério. Amém, Senhor amado. Eu transfiro agora, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Pai, para a vida desse pastor, em nome de Jesus. Oh, pastora, obrigado. Está blasfemando contra o Espírito Santo, pastor? Não estou blasfemando não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas muitos de nós, a gente acha e pensa que o reino de Deus é dessa forma. Vou receber aqui uma oração, uma imposição de mão, vou receber. Você está recebendo, mas sabe o que você está recebendo? Semente, diga semente. A pessoa muitas vezes quer ser usado, quer ser um pregador, quer ser um pastor, quer ser outras coisas também. Às vezes pede oração específica, mas pensa que Deus trabalha com abracadabra. Vai acontecer agora. Quando acontece isso, sabe o que está passando para nós? Sementes. Sementes. E quando que isso vai crescer? Quando que isso vai gerar frutos? Ei, eu tenho que perguntar, se eu tiver a oportunidade de estar aqui com o pastor Giovanni, eu não vou pedir só para ele orar por mim. Eu vou falar assim, pastor, como é que o senhor tira seu TSD? Pastor, como é que o senhor lê a Bíblia? Como é que são os devocionais? Porque para eu querer aquilo que a pastora Sandra tem na vida dela, eu preciso receber a semente, mas eu preciso fazer o que ela faz. Sabe por quê? Porque ela jejua, ela ora, ela lê a palavra, ela visita, ela se importa com pessoas, ela se coloca na brecha, ela paga um preço. Amém, igreja? Tem um jambeiro lá em casa que ano passado ele foi ameaçado de morte. A gente transplantou ele lá da casa do pastor Romário há 6 anos atrás. A gente colocou lá, primeiro ano, a gente fez uma cova imensa lá, molhamos, adubamos e tudo, ele secou. Aí os vizinhos falaram assim, não, esse aí já era, morreu. No outro ano ele já estava com folha. Resumindo a história, ele está com 6 anos de idade. Ano passado ele deu a primeira vez fruto. 6 anos, 6 jambos ele deu. Quando foi anteontem, eu estava lá molhando, quando eu olhei para cima assim, não dava de ver muito que está fechado assim, mas está todo lastrado de jambinho. Mas foi um processo, não foi da noite para o dia, foi um processo. E detalhe, ali foi água, muita água, molhando, foi NPK, foi forte fruta, foi adubo, foi um monte de coisa. E agora ele começou a frutificar. Mas um detalhe que eu quero falar aqui para você, ei, ele atingiu a maturidade,
a raiz dele está muito profunda. Se eu quiser agora parar de molhar ele, não interessa, todo ano nessa época ele vai dar fruto. É assim na nossa vida. A gente quer tudo muito rápido, muito de graça, mas não acontece dessa forma, querido. Para eu crescer, eu preciso crescer por dentro primeiro. Eu preciso ter um devocional com a palavra, leitura da palavra, oração, jejuar. Amém? A terceira coisa que nós vemos nesse versículo aqui, João Batista, ele vivia nos desertos. Pastor, por que no deserto? Porque o deserto, ele nos coloca sós com Deus. A nossa vida é uma vida muito corrida. A nossa vida é uma vida muito agoniada. Jó 33,14 diz que Deus fala com a gente o dia inteiro de várias formas. Só que a gente não para prestar atenção no falar de Deus. E nós precisamos tirar um tempo de qualidade para estar com o Senhor. Em Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus foi o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial. Você vai ver isso em Mateus 4, Lucas 4, quando ele está sendo batizado por João Batista. A Bíblia diz que ele sai dali, o Pai está falando, a Trindade está manifestada aqui nesse momento. O Pai está falando que esse é o meu Filho amado, que me dá muito prazer. Jesus está levantando das águas e o Espírito Santo está baixando sobre ele. Só que algo muito tremendo acontece nesse momento, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito leva Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Há anos atrás, quando eu li Mateus 4, eu fiquei assim, cara, mas não entendia. Eu fiquei assim, esse Espírito Santo aí é muito, agora eu tenho conhecimento, não dá para falar o que eu falei na época. Mas é interessante que Jesus passou por muitos problemas, ele foi muito tentado. Em Lucas diz que ele foi tentado os 40 dias e 40 noites. E depois que ele vence o diabo, a Bíblia diz que os anjos vêm e cuidam de Jesus. E na minha cabeça, naquela época, eu pensava, onde que estavam esses anjos aí na hora que Jesus estava sendo tentado? Meu irmão, Jesus é o nosso referencial. Sabe o que ele disse várias vezes? Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê está vendo o Pai. O que eu estou falando aqui para vocês, eu ouvi o Pai falar lá em cima. Tudo que eu estou fazendo foi o Pai quem me mandou fazer e falar. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem me vê está vendo o Pai. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus é o nosso referencial e a Bíblia diz que todos os dias, diga todos os dias, ele se retirava para lugares desertos para ir ter comunhão com o Pai. O deserto vai nos ensinar a viver sem frescuras. Você que é líder, diga amém. O deserto vai nos ensinar a viver sem frescuras, sem mimimi. Jesus escolhe 12 discípulos. Ele envia 70, mas para orar ele só chama 3. E os 3 que ele chama dormem. Imagina você naquela roda ali de discípulos e Jesus chega lá e escolhe 3. Como que você ia se sentir lá de não ser escolhido? O que você ia pensar? Jesus, qual é o problema? O que está acontecendo? O que eu tenho de ruim? O que eu tenho de errado? Os 3 que ele considerava, os caras, dormiram. E o maior sofrimento, a maior batalha de Jesus foi no Getsêmani, o Calvário. Depois, apesar do sofrimento, mas Jesus já tinha vencido no Getsêmani. Quando ele fala: Pai, aparta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Ele estava orando e ele chamou 3 dos seus principais discípulos para ajudarem ele a orar. Quando Jesus sai dali, ele volta, eles estão lá roncando, dormindo. A Bíblia diz que o traidor se aproxima. E Jesus, ele não foge. Jesus, ele se dá, ele se entrega. E quem não orou, sabe o que faz? Puxa a espada, corta a orelha dos outros, se desespera, paga o mal com o mal, começa a fazer um monte de coisa por impulso. E Jesus disse: ó, tu vai me trair. Não, eu vou contigo. Dá a guilhotina. Não, vamos lá. O Pedro,
Ele pregava um evangelho que ele não tinha. Jesus disse: quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Ele não era nem crente. Jesus estava dando um alerta para ele aqui. Ele precisava crescer. Para ele crescer, ele precisava se deixar ser treinado. E ele deu muito trabalho. Você entende? A última coisa aqui que eu quero falar para você é a respeito do treinamento de João Batista. Diz assim no versículo: até aparecer publicamente em Israel. A Bíblia vai nos mostrar que João ele viveu cerca de 30 anos, querido. A grande maioria dos historiadores concordam de forma unânime que a saída dele dos desertos até se apresentar publicamente em Israel durou poucos meses. O João Batista viveu 30 anos nos desertos com o Senhor, se preparando para uma missão. A Bíblia diz que ele preparou o caminho para Jesus. E quando ele é tirado do seu tempo com Deus, da sua vida toda no deserto, e se apresenta publicamente, porque o tempo que ele passou no deserto, ele estava sendo preparado para esse momento ali, publicamente. A Bíblia diz, os historiadores concordam, que ele passou pouco menos de alguns meses e foi morto. João Batista tinha um currículo impecável. O que mais a gente vê hoje em dia é pessoas querendo ser projetadas, sem passar pelo processo, sem passar pelo treinamento. Deus não vai fazer isso na sua igreja. Se você conhece, que talvez você conhece igrejas assim, meu irmão, é notório. As pessoas que são projetadas sem passar pelo treinamento, pelo processo, elas não têm base, elas não se sustentam lá por muito tempo. E nós precisamos dar glória a Deus, porque todos nós temos famílias, todos nós, todos os dias, passamos por problemas. Eu olho daqui e vejo pessoas que já venceram muitas coisas: câncer, Covid, traição, separação, um monte de coisa. E você está aí firme no Senhor Jesus, porque você crê na promessa dele de vida eterna. Nós precisamos estar convictos disso, querido. Quando Jesus nos treina, ninguém nos para. Eu encerro aqui falando o texto que eu usei durante essa semana toda com alguns discípulos. Isaías 45, verso 2. O Senhor diz: eu vou à sua frente, aplanando os montes, quebrando cadeado, quebrando cadeia. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está indo na tua frente, limpando o caminho para ti. Há anos atrás eu falei sobre a comitiva presidencial do Barack Obama. Sabe quando o carro do presidente sai aqui, ele sai a 100 por hora, só que na frente dele foram os batedores, parando o trânsito, e o carro sai a 100 e chega lá a 100, porque ele não para em momento algum. É exatamente a ideia do texto de Isaías 45, verso 2, o Senhor está falando que Ele vai à nossa frente, limpando o caminho, quebrando cadeias e grilhões, para que os filhos dele possam passar. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se nós formos treinados por Jesus, se nós pegarmos o manual de instruções, que é a palavra, nós vamos viver de verdade uma vida de vitória, uma vida completa, amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, que ouviram essa palavra aqui, Senhor. Eu quero, Paizinho querido, declarar, Paizinho querido, que nós vamos ter, Papai, cada líder, cada membro que está aqui, Pai, cada supervisor, Pai, Deus, pessoas maduras no Senhor, pessoas treinadas pelo Senhor. Todas as vezes que o Senhor nos mostrar na Tua palavra, através da palavra pregada pelos nossos pastores, nossos líderes, até mesmo no próprio discipulado, quando fomos confrontados, Pai, em algum assunto, seja ela em qualquer área que for na nossa vida, seja ela o
casamento, seja ela nas emoções, nas finanças, na saúde, Pai, que nós possamos ter, Pai, o temor do Senhor, o coração ensinável, Papai, Deus, que nós possamos observar aquilo que estamos errando, Papai, e dar lugar, Pai, para que Teu Espírito Santo, Papai, possa agir nas nossas vidas, Papai. Nós queremos deixar, Papai, de ser meninos, queremos deixar de ser crianças, Papai, queremos todos os dias, Pai, estar no nosso secreto com o Senhor, Papai, falando contigo, se enchendo do Senhor, saindo e resolvendo os problemas do dia a dia, mas deixando a marca, Papai, a marca de todo cristão, Papai, que é o amor, que nós possamos ter isso nas nossas vidas, que os nossos vizinhos, Pai, que as nossas células, que os membros, que por onde nós passarmos, que as pessoas possam ver que nós somos, Pai, filhos amados do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a minha vida, Pai, sobre a vida dos nossos membros, nossas células, as famílias da Tua igreja, Papai, que nós vamos ser, Papai, uma igreja poderosa sobre Monte Alegre, sobre a terra. Nós declaramos, Pai, nossas células voltando, Papai, declaramos, Pai, aquelas células que pararam, elas vão voltar, as células, Papai, que estão grandes, preparadas para multiplicar, vão multiplicar. Eu declaro, Pai, que todos os projetos, tudo aquilo que a nossa liderança tem sonhado, Papai, Deus, vai acontecer, Papai, porque aqui tem líderes, filhos do Senhor, Papai, que entendem sobre a Tua palavra, entendem sobre o Teu reino, e nós vamos pregar, Pai, o Teu evangelho em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém, amém.